Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do professor André Galindo, esse podcast que cada dia mais cresce, né, com pessoas maravilhosas vindo aqui fazer nossas entrevistas. E hoje estamos aqui com a nossa amiga, professora Michelane, que irá conduzir esse podcast conosco, fazendo a entrevista dos nossos convidados. Hoje aqui conosco, Josilda Gomes e Antônio Vitorino, são os nossos convidados para a gente fazer esse bate-papo, né? Então, a professora Michelane Rocha, ela vai começar aqui fazendo as perguntas para os nossos convidados, para a gente desenvolver esse bate-papo, ok? Professora. Boa noite Josilda, boa noite Antônio, é um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu vou começar a falar com a Josilda, né? Assim, a gente enquanto mulher, a gente sabe das lutas que a gente tem enfrentado, né? Quantas conquistas, né, que já a gente conseguiu. E eu hoje queria falar contigo, Josilda, fazer uma pergunta sobre essa tua representatividade, né? Sobre essa função sua, né? Sobre esse cargo hoje que você ocupa, né? Como subchefe, né, do presídio, uma vez que é só homem, né? Um presídio masculino. E você está aí à frente, né, enquanto mulher. Então, quais são os desafios que você tem enfrentado? Nos fala aqui um pouco, né, desse dia a dia teu, como que é. E por ser mulher mesmo, sabe? Hoje está aí em um presídio masculino. Então, traz aqui para a gente essa tua experiência, né, essa tua vivência, mas pautada realmente na representatividade que é a mulher. Entendi. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui nesse momento discutindo um tema tão importante, né, tão relevante para a sociedade e trazer, desmistificar alguns conceitos e esclarecer algumas coisas. Em relação à sua pergunta, você falou sobre identidade, né? Isso. Sobre a identidade feminina. O que eu posso dizer é que eu tenho aproximadamente 18 anos que trabalho no presídio, que eu sou policial penal, sou da turma de 2006. E nós já passamos por algumas questões relacionadas à diferença, né? Essa questão de identidade, mas vai passando o tempo e você vai amadurecendo. E hoje eu me percebo, eu sei quem eu sou, então, em alguns momentos, em algumas profissões, nós entramos em disputa com os homens. E hoje eu me percebi, há certo tempo eu já me percebi que nós não precisamos disputar. Porque enquanto a energia do homem é do agir, é do fazer, a nossa energia é do sentir. E é justamente essa sensibilidade feminina, quando a gente se percebe o nosso poder enquanto mulher, é que nós podemos fazer a diferença. Então, hoje, no presídio do Agreste, as dificuldades que eu enfrento é de qualquer pessoa. Então, hoje eu não consigo diferenciar que eu tenho algum problema porque eu sou mulher. Pelo contrário, eu me sinto amparada, me sinto reconhecida, me sinto valorizada e eu trabalho com uma equipe maravilhosa. Equipe, por sinal, de maioria masculina. Nós somos uma minoria, mas eu percebo que eu acabo sendo de referência tanto para servidoras quanto para minhas próprias colegas policiais, por não entrar nessa guerra, nessa disputa, por me impor porque eu sou mulher, mas não pela força, mas pelo jeito, pela sabedoria. Eu acredito que é isso. Que coisa linda, né? Ela fala que é valorizada, que ela é acolhida, né? Que lindo, André. Não estou dizendo que isso não existe, mas eu estou falando da minha realidade. E que não é fácil, você precisa ter muita disposição, muita força, muita sabedoria, mas essas questões você pode executar de maneira diferente. E eu não consigo, em relação ao gênero, em relação a ser mulher, não tenho essa dificuldade. Pelo contrário, me sinto extremamente abençoada por estar num local como aquele e por fazer diferença na vida de tantas pessoas que eu acredito que faço.
Perfeito. Muito Ô, bem. Josilda, você é subchefe do presídio, né? Isso, Esse presídio está classificado como segurança máxima, né? isso. Aqui no estado só tem esse. Ou tem outro presídio de segurança máxima aqui também? Tem outros presídios. outros, Por né? exemplo, em Maceió, nós temos geralmente é conhecido como PSM-3, que é o Presídio de Segurança Máxima de Maceió. Esse aqui é o Presídio de Segurança Máxima do Agreste. Do Agreste. Eu já ouvi, né, por várias pessoas que esse presídio aqui ele é referência no estado, né? Então, por conta dessa condição que você falou, que vocês têm, né, de tratar todo mundo ali de maneira igual, né, com humanidade. Hoje a gente vê que a área, quando se fala de preso, a gente tem uma visão assim externa, que é as pessoas que são desumanas, né? São pessoas desumanas que estão ali guardadas, que não podem ir para a sociedade. E a verdade não é isso, né? Que acontece. André, a nossa missão, o nosso objetivo é cumprir o que determina a LEP, lá no artigo 1º. Ele diz que o papel da unidade prisional é fazer com que o preso ele cumpra a sua sentença e reintegre a sociedade. Então, o que é cerceado ele é a liberdade. Todos os outros direitos são mantidos e a lei ela cobra que a gente garanta. Verdade. Assim como qualquer outro cidadão. Assistência à saúde, assistência religiosa, assistência jurídica. E é isso que a unidade prisional ela deve fazer. E é isso que nós procuramos fazer. Muito bom, né? Uhum. Também o nosso parceiro aqui, Antônio, ele achou que ele não iria vir, né? E a gente não ia fazer nenhuma pergunta para ele. Mas, Antônio, como é estar ao lado de uma pessoa como a Josilda ali, né, conduzindo todo esse processo? Na liderança, né? Na liderança, né? O que é que você traz, assim, de especial nessa condução da Josilda lá no presídio? O que é que você pontua para a gente, assim, que ela tem um diferencial que motiva todo mundo, assim, no ambiente de trabalho, né? Boa noite. Boa noite a todos. No Presídio do Agreste eu trabalho pela empresa Reviver, né? Terceirizada. Já estou lá há quase 11 anos. Muito tempo, né? Muito tempo. E é a segunda mulher que eu trabalho na subchefia do Agreste. A primeira foi uma amiga dela, né? E agora a Josilda. Muito competente, muito esforçada. O que ela falou aqui não tem uma vírgula, certo? Porque, igual ela falou, uma mulher no comando, ela pensa melhor que o homem. Às vezes a gente tá ali... Mais racional, né? A gente vai ali fazer daquele jeito, ela vai lá, dá aquela acalmada. Calma. E sabe trabalhar, né? E isso é muito importante, principalmente no sistema prisional. Ter mulher, ela tá... Como ela falou, né? O serviço não é desigual, é igual, ela sabe o que faz, ela sabe trabalhar. Isso eu falo no geral, né? Porque hoje a senhora está uma mulher, ela está aqui no podcast, também a senhora está, e não tem diferença da senhora e do professor ali. Não mesmo. Eu vejo a igualdade aqui. Isso. Certo? Eu tenho essa visão. Não, uma mulher é menos ou não, tem que ser igual. Isso já aconteceu antigamente, né? Antigamente a mulher não tinha hoje, não tinha a representatividade que tem hoje, né? Então as mulheres eram impedidas de mostrar a sua capacidade, que era totalmente uma coisa errada, né? Que acontecia. Mas hoje, aí as coisas agora... Assim, Galindo, eu não duvido que ainda exista essa diferença, esse ambiente rígido, com disputa, com guerras veladas. Não vamos aqui estar romantizando e dizer que isso é uma coisa que não existe. Porque existe. Existem os assédios morais, né? Os assédios sexuais. Quem somos nós para vir aqui no espaço desse dizer que não existe? Existe. Mas, graças a Deus, não é a nossa realidade. Graças a Deus. Uhum. Então, tem aquela questão do empoderamento, né, que fala, sim, né, e tal. Ela falou, não vamos romantizar a coisa. Acontece, mas tudo depende também do posicionamento de cada mulher. Também não vamos julgar, né, assim, mas a gente está falando de mulher na liderança, né? Ele vem aqui agora validando exatamente o que ela falou, que ela se sente acolhida, que ela se sente feliz, né? E é isso, feliz. O empoderamento, às vezes a gente diz assim, a mulher para ser empoderada, ela não precisa ser uma subchefe, ela não precisa ser
uma professora, Isso. ou ela precisa ser uma empresária, colocar um salto, colocar um batom vermelho. Não Ela precisa. precisa saber quem Ela precisa ela é. saber quem ela é ter a verdadeira identidade dela, né? Ela se conectar com a self dela. Isso. Então, quando ela se conecta com a self, aí ela diz assim, faz sentido, né? Então, vale a pena eu lutar, vale a pena eu externar aqui, né? E aí é onde ela descobre a força única dela, né? E é isso. Então, a mulher ela pode ser exatamente o que ela quer ser, mas desde que ela também tenha esse autoconhecimento, desde que ela se conecte com a verdadeira identidade dela, né? E ter muito cuidado com essa questão do não romantizar as coisas, né? Não copiar e colar, né? Então, eu acredito muito nisso. Muito aprendizado, mano, né? E vamos... Aprendam vocês aí conosco, viu? E vamos dando continuidade, que o papo tá ótimo, né? O nosso tema é a importância da ressocialização para a sociedade. Então, é um tema que a gente iniciou aqui e a gente está desenvolvendo esse tema, certo? Vamos lá, vou fazer uma perguntinha aqui, e essa pergunta é justamente com base do nosso tema, que você já até antecipou antes da gente entrar aqui nas câmeras, que é o que é a ressocialização, né? Para que você assim defina para a gente, para a sociedade que não sabe o que é a ressocialização, nesse momento ela tire essas dúvidas e fique mais claro esse processo para a sociedade, né? Uhum. Ok. André, eu sou formada pela Universidade Federal de Alagoas por letras. Então, eu gosto de puxar um pouquinho para esse lado. Se você observar a estrutura da palavra ressocialização, ela vem antecedida por um prefixo, né? Ré. Então, ela está dizendo, assim como refazer, repintar, está dizendo que aconteceu algo que não deu certo e precisa ser feito, precisa ser refeito. Então, a ressocialização é retomar a socialização. A socialização, a integração não foi feita corretamente. Alguma estrutura deixou de cumprir o seu papel, porque o que é a socialização? É quando há um convívio social de maneira harmônica. Então, quando há uma quebra dessa convivência harmônica, desse tecido social, há uma ruptura. No caso, nós estamos tratando de crime, né, da criminalidade. Então, o indivíduo, ele rompeu, né, esse tecido social através de uma prática de crime e ele precisou ser retirado dali. Então, até chegar aquele momento, alguns autores não fizeram sua parte, alguém falhou. Porque para um indivíduo, para um cidadão, né, vamos utilizar essa nomenclatura, para um cidadão, ele cometer um crime, um delito, ele perpassou por várias etapas. Porque até esse momento, que geralmente a gente considera o cometimento de crime, uma pessoa que está ali sensível para ser penalizado, para ser recluso, uma pessoa maior de 18 anos. Então, quais são as estruturas que conduzem esse cidadão até esse momento, até a maioridade? São diversas, né? Nós temos a família, nós temos a igreja, nós temos a escola, nós temos a cultura, nós temos a comunicação. Então, alguém deixou de fazer esse papel e ele não foi socializado. Porque a gente está falando de ressocialização, mas será que a socialização foi alcançada? Então, a ressocialização é algo que tem como objetivo devolver o indivíduo para o convívio social de forma harmônica. Então, isso é a ressocialização. Lá, como eu tinha falado para vocês, no artigo 1º da LEP, ela fala isso, que um dos objetivos da execução penal é fazer com que o indivíduo retorne à sociedade de maneira harmônica. A ressocialização é um tema muito polêmico. Por quê? Porque você vai ter uma dicotomia, vai ter uma separação. Vai ter um grupo que acha que sim, que a ressocialização ela deve acontecer. É válida. É válida, e tem grupo que não concorda.
porque vai dizer que ressocializar é passar a mão na cabeça do criminoso, é invalidar o sofrimento da vítima, mas, na realidade, a ressocialização ela é um reparo para nós, porque o preso ele é condenado, né? Por exemplo, vou até fazer uma separação. No presídio do Agreste e em tantos outros, existem 2 tipos de presos. O condenado, o sentenciado, que é aquele que já passou por um processo e já diz que você cometeu um crime e sua sentença é essa, e tem os provisórios, que ainda não passaram por esse processo. Então, o que acontece? Quando esse reeducando, ele vai receber uma pena, né? E uma hora ele vai retornar para a sociedade. E nós, que estamos dentro da unidade prisional, é que vamos escolher como é que ele vai voltar. Então, para nós, para a sociedade, para você, André, que tem família, para você que tem pai, mãe, não sei se tem filhos, é melhor que uma pessoa que está numa unidade prisional, ele seja alcançado pela ressocialização, através da religião, através de estudo, através do trabalho. Para a gente é melhor que ele retorne modificado, é melhor que ele retorne de forma que ele não vá cometer crime, que ele não volte a furtar, que ele não volte a matar alguém, que é abusador de mulher não volte a fazer isso. Então, a ressocialização, ela fala muito mais sobre a sociedade do que o criminoso. E, às vezes, a gente não compreende isso. Então, possivelmente, eu acredito que a ressocialização, eu já disse, já tenho essa fala, e acho que eu vou levar para a vida, é um curativo na ferida do tecido social. Então, ele vai sarar? Não. Vai ficar cicatriz? Vai. Porque quando alguém morre, ninguém vai trazer a vida dessa pessoa. Mas possa ser que haja um impedimento de que outras vidas não sejam perdidas, que outras mulheres não sejam espancadas, que outras pessoas não tenham seus bens roubados. Então, a ressocialização, ela não é uma coisa superficial. Ela é algo bem amplo e que atinge... Realmente é um assunto muito sensível, né? De se debater, né? De se desenvolver. Dando uma paradinha aqui para fazer o anúncio dos nossos patrocinadores. Lincoln Motoservice, seu serviço especializado da sua motocicleta. Doce Café à sua conveniência no Posto Blue, na L220. E 9 Motos, do nosso amigo Iago, nosso distribuidor de Arapiraca. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, com serviço de leve e trás. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto. Universo Transformar, transformando vidas através da educação e treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera Paulo Taquarana, concurso de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado. Então, esses são alguns dos nossos patrocinadores e vamos dando continuidade aqui com esse bate-papo que é muito produtivo, né, e muito importante aqui para a sociedade saber desse processo que é a ressocialização. Não é isso? Esse entendimento, né? Porque muitas das sim. vezes eles não entendem, mas eles não entendem porque codificam a informação de uma forma errônea, né? Então, que aula que você está dando aqui, né? Então, é que essa informação, ela tem que chegar para o máximo de pessoas. Então, eu sou formadora de opinião e eu vejo, às vezes, até ao meu lado, né, alguns posicionamentos, tipo assim, algumas críticas que não constroem, né? Então, assim, é importante que essa informação que você está passando aqui para a gente, ela seja partilhada para o máximo de pessoas. As pessoas precisam ter essa informação do que de fato é, né? E não do que acham, ou do que disseram, do que eles pensam, talvez até do que repassaram para eles, né? Então, é interessante que você fala que esse não é um problema de todos, literalmente falando, é uma causa da sociedade, né? A gente precisa mais entender e atender, né? Dentro da forma que a gente pode. Então, assim, a participação da família, olha para aí, né? Alguém falhou nesse processo.
Então, que a gente possa ter esse entendimento e fazer os reparos também, enquanto ainda há tempo, né? Porque, principalmente a gente, como você falou, que tem famílias, né? E é isso. Então, assim, eu estou tendo uma aula aqui também, tá? Até vou estar... você já está me tirando até algumas dúvidas aqui também em relação às suas colocações aqui. Joia. E assim, eu gostaria de acrescentar que a ressocialização, ela é possibilitada por aquelas mesmas estruturas que falharam. Para que ela aconteça, precisa haver o engajamento dessas pessoas que eu falei, da Perfeito. Família, da religião, né, da igreja, da escola, da sociedade privada, né, dos comerciantes, através do trabalho. Então, os mesmos autores que falharam, aqui na frente eles precisam se unir para poder resgatar. E assim, teve alguém que eu não falei nesse processo. Para que a ressocialização possa acontecer, André, é preciso que ele, o indivíduo, o cidadão, ele queira. Isso. Porque não adianta a estrutura ser formada, todo mundo fazer a sua parte, se ele não quiser. Se esse cidadão ele não quiser ser resgatado. Certo? Porque o que acontece? Eu vou dizer que todo mundo vai ser alcançado pela ressocialização? Não vai. Mas vai ter alguns que serão? Sim. Mas todos são oportunizados, né? Isso. Todos são oportunizados. Estendida a ressocialização, é estendida para todos. E hoje, lá na unidade do Presídio do Agreste, nós temos diversas oportunidades. Então, a remissão de pena, que é uma das formas da ressocialização, né? Porque quando o indivíduo ele é preso, ele é condenado, e ele é sentenciado, ele tem X quantidade de tempo para poder cumprir. Então, se ele tem a possibilidade da remissão, a remissão, ele trabalha, ele estuda, e quanto mais ele desenvolve essas atividades, aqui o trabalho são a cada 3 dias trabalhados, reduz 1 dia a pena. Hoje nós temos o projeto Livros que Liberta. Justamente, desculpa, era isso que eu ia perguntar a ela, né? Que para que essa ressocialização aconteça, né? O que vocês oferecem, né? Para os reeducandos, para a família. Então, quais as ações que vocês desenvolvem lá, né? Para acontecer essa ressocialização, né? Qual é a contribuição mesmo, de fato? Certo. Quer falar um pouquinho, Antônio? Eu fico aqui falando o tempo todo. Olha só, às vezes, a gente pode achar que é pontual, que a ressocialização só acontece quando o interno ele é possibilitado ou ele tem acesso ao trabalho ou tem acesso ao estudo, mas a ressocialização, como eu disse, é muito mais do que isso. Algo que eu gostaria de apontar aqui é a intervenção do serviço social na nossa unidade, que é maravilhosa. O que acontece? Qual é o elo entre o reeducando, né? Entre o apenado e a sociedade? É a família. Então, nós percebemos muitas vezes que o reeducando, ele entra em processo de alguma patologia psicológica por conta do abandono da família. Quando a família continua segurando a mão, eu estou aqui, eu espero você, vai em frente que vai passar. Então, a gente percebe que é mais suave. Então, a ressocialização ela é possibilitada através do contato e da manutenção do vínculo familiar. Alguns educandos, por exemplo, que moram na região, há uma solicitação a partir da defensoria que eles se mantenham aqui próximo à área para poder ser mantido esse vínculo familiar. Além disso, hoje, na unidade do Presídio do Agreste, nós desempenhamos várias atividades, desde a erradicação do analfabetismo. Nós temos educandos lá que entram analfabetos e já tivemos, esse ano nós tivemos formaturas de 5 educandos e agora para o mês nós teremos outra formatura. Nós temos educandos inseridos no ensino fundamental, no ensino médio,
E o ano passado, nós alcançamos praticamente 40% das inscrições que foram feitas no Enem e no ESEJA. Que esses dois exames nós também levamos, né? Que é o Enem para PPL, Pessoas Privadas de Liberdade, e o ESEJA. E assim, as notas são sempre boas, os números são sempre consideráveis para ser de uma relacionada à unidade prisional. Nós temos alguns reeducandos que participam da EAD, lá a parceria é com a Unopar. Temos alguns educandos que concluíram a graduação. Temos também o projeto Livros que Libertam, que foi um projeto levado em parceria da SERES, né, que é a Secretaria de Ressocialização, com a 16ª, na pessoa do doutor Alexandre, né, do juiz da Vara de Execuções. E nós temos aproximadamente 960 reeducandos na unidade, a capacidade é essa. E, em média, nós temos 750 a 800 inseridos nesse programa. Então, a leitura é outro veículo, outro instrumento que é capaz, né, de levar conhecimento, de ocupar o tempo, de ocupar a mente, de que eles tenham acesso a outras habilidades através da leitura. Além disso, gostaria inclusive de fazer um agradecimento aos nossos grandes parceiros, né? O Sistema S, por exemplo. Nós temos parceria aqui. Fomos até esses locais e nos abraçaram, nos acolheram, né? O SENAC, na pessoa da Roseli e do João. Temos cursos também pelo Senai, né? Agradecer a Tiana, que também nos recebeu, inclusive o professor André está lá, né? Isso. Diariamente desenvolvendo esse trabalho. Temos também a parceria com o Senar. O Senar também, isso o Antônio fica quietinho, mas é ele que faz esse contato, né? Direciona, coordena, né? Isso. Tem a dona Lisete, uma pessoa maravilhosa, que é do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A nossa região está inserida no contexto rural, né? Então, nós procuramos dos links, das oportunidades que nós temos. No Senar, nós tentamos trazer os cursos que percebemos que vai fazer diferença. Qual foi esse que trouxemos agora? Cultura do Inhame. Fala aí, Antônio, alguns cursos do Senar. A gente tem vários cursos, né, que já foi realizado pelas parcerias, né, do Senac, que foi corte de cabelo masculino. Lá a gente tem barbeiros formados com certificado no Senac. A gente tem aproximadamente 40 reeducantes que fizeram o curso de assistente administrativo e promotor de vendas pelo Senac. A gente tem, hoje, né, na unidade, os 380 reeducantes que são formados e certificados, com vários cursos, graduações. Né? Ela falou da cultura do Inhame, apicultura, agricultura básica. A gente fez de mecânica de moto, que o professor está lá fazendo a nossa aula lá. Corte de cabelo, né? Cultura do Inhame, corte e costura, eletricista rural e várias oportunidades, né? Oportunidades que eles fizeram. E são formados, vão sair com esse certificado, né? Para futuramente eles terem uma oportunidade no mercado de trabalho, né? Até montar seu próprio negócio, né? Ter sua renda própria, né? E aí que eles desenvolvem empreendedorismo. E aí eles desenvolvem toda uma competência, né, pautada justamente nas habilidades que eles vão se descobrindo. Esse aqui nesse curso ele identificou que tem uma habilidade tal. Isso. E aí ao final ele desenvolve essa competência, diga-se assim, né? E pronto, nós nunca vamos estar 100%, mas que aí ele já tem tipo o pontapé inicial, né, para recomeçar, diga-se em tese, né? Eles agradecem, né? Todos os dias agradecem. Eu vou dar um pulinho aqui dessa listinha minha e eu tenho algumas perguntas aqui que foram mandadas por alguns seguidores da gente. Eu gostaria que você puxasse uma perguntinha aí e respondesse essa perguntinha pra gente. Tá, joia. Você, só adiantando que você já respondeu
Algumas, A maioria. mas qualquer coisa você Certo. fala novamente Aham. pro pessoal. Antes de pegar essa perguntinha, eu gostaria de citar aqui um pouco da nossa estrutura, rapidinho, porque nós estamos aqui no Agreste, mas nós somos apenas mais uma unidade do sistema penitenciário daqui de Alagoas. E a nossa chefia aqui imediata, aqui no caso é a CEUP, a chefia especial das unidades do interior, que é representada pelo Rodrigo Lima, tem a chefia de serviços penais, que é a Débora Elias, o Kennedy. Então, para tudo isso acontecer, nós temos um grupo, né, que está disposto a fazer com que essas atividades aconteçam. E esclarecer também que aquele presídio é daquela forma, né, bastante estruturada, organizada. Nós funcionamos em cogestão com a empresa Reviver. Não sei se você já percebeu. Então, diferente de algumas unidades da capital, nós funcionamos em parceria com a Reviver. Então, é, de fato, uma engrenagem com diversos parceiros. No caso, lá, hoje, o gerente operacional é o Sidney, a gerente administrativa, a Fabíola, o Antônio, o coordenador, e temos outras pessoas envolvidas nessa dinâmica. Então, assim, agradecer, como eu disse, né, inicialmente, a todos, porque é uma chefia que faz com que o trabalho, né, seja feito de maneira eficaz, com segurança, com disciplina e para que a ressocialização aconteça. Porque se não tiver a segurança, se não tiver a presença dos policiais penais garantindo a segurança, nada disso acontece. Nada disso ocorre, isso, né? Isso. Então, vamos lá, vamos lá para a nossa perguntinha. Sem eu fugir, né? Vamos lá, você vai puxar e vai... Já vou balançar aqui, viu? Vamos ver que o seguidor perguntou aí algumas dúvidas de um seguidor que tem alguma situação aí envolvida, né, com o sistema. Vamos ver. O que é remissão e quem tem direito a ela? Pronto, isso você já tinha antecipado, mas vamos reforçar, né? Isso. A remissão já está dizendo remido, né? Ele vai diminuir aquela pena. Digamos que uma pessoa ela teve um cometimento de um crime, de um assalto, e ele foi condenado, vamos dizer, a 7 anos. Então, se ele não trabalhar, ele vai ficar esse período todo, os 7 anos, aguardando o seu tempo de sair. Então, tem outra coisa que se chama progressão de regime. É quando ele sai do regime fechado, que é quando ele está sentenciado, para o semiaberto. Ele só sai é uma escadinha, só sai do fechado para ir para o semiaberto se ele progride. Ele precisa progredir. E a remissão é o passaporte do fechado para o semiaberto ou para o aberto. Como é que ele consegue a remissão? Trabalhando ou estudando. E lá, como eu falei anteriormente, nós temos diversas oportunidades. Hoje a remissão, lá na unidade do Presídio do Agreste, ela se dá através do trabalho, através do esporte, né, Antônio? Através da leitura e através do estudo. Então, praticamente, André, todos os educandos do Presídio do Agreste, ele tem a possibilidade de ter sua remissão. Temos também alguns educandos que eles auxiliam pessoas idosas, ou tem algum cadeirante que ele só se coloca como cuidador, então ele assina a remissão pelo trabalho, e a remissão tem 2 tipos de remissão. O trabalho, ele só reme a pena, e tem também a remissão, o trabalho remunerado. E acreditem vocês que muitas vezes esse trabalho remunerado que vai possibilitar o sustento da sua família lá fora. Porque hoje a gente teve até um evento lá na unidade relacionada aos pais, e independente para onde o homem vá, ou se ele é criminoso ou não, o pai sempre vai ser pai e o filho sempre vai ser filho. Então, a remissão, né, junto com a ressocialização,
mesmo o homem estando preso, está possibilitando com que ele dê o mínimo de suporte à sua família que está aqui fora. Então, reforçando, a remissão é o passaporte para que Para o a saída, educando saia do regime fechado para o semiaberto. E aqui em Alagoas, praticamente, o regime semiaberto é a liberdade. Ele vai ficar respondendo, comparecendo à comarca, assinando, dizendo que está por perto. Então, é isso. Muito bom. Muito Esclareceu esclarecedor. Eu ia acabar. Muito aprendizado Muito nessa noite esclarecedor, aqui, né? muito. Que bom que A vocês gente que não estão entende gostando. esse regime é muito novo, né? A minha situação é muito nova. Eu estou com vocês lá no treinamento, né? Representando o Senai, e está sendo uma experiência fantástica. Eu acho que esse Não é? diálogo é muito importante e gostaria novamente de agradecer o espaço, porque o policial, principalmente o policial penal, ele é muitas vezes, porque isso é cultural, não é? Então, quando se fala essa nomenclatura, nós alcançamos recente, que éramos agentes penitenciários e anteriormente carcereiro, então vem daquela imagem, aquela identidade, até da Idade Média, né? Isso. Onde haviam as penas cruéis, degradantes. Então, nem todas as unidades prisionais, e digo a vocês que o nosso sistema penitenciário hoje é referência nacional. Não foi sempre assim, mas nós temos um sistema prisional de referência e tem diversas faculdades que vão lá, né, solicitam através da autorização do gabinete, né, do secretário Diogo Teixeiras, ele autoriza e a partir disso eles adentram a unidade para conhecer. Então, esses espaços de diálogo são muito importantes para poder informar as pessoas o que acontece. Fantástico. Eu queria saber se você é do período do antigo presídio, ou você é o Antônio, algum de vocês que podem me tirar essa dúvida, se ocorria também o processo da ressocialização no antigo presídio, ou se foi agora no presídio que começou agora esse processo. Ou se ele é novo, se é antigo. Qual o tempo que já ocorre esse sistema de remissão dentro do sistema prisional, né? Eu alcancei... Fala, Antônio. Não sei. Eu sou do concurso de 2006. Então, em 2006, ainda existia o PDLOS, né? Que ficava ali ao lado da UFAL. E naquele período, não existia a quantidade de policiais penais. A polícia penal, para aqui para o estado de Alagoas, passou a existir a partir de 2006. E, consequentemente, não acontecia, né, de uma forma tão assertiva, tão incisiva, até porque não havia a estrutura da polícia penal. Então, com o passar do tempo, nós fomos nos estruturando, nos capacitando. Quando nós entramos, os nossos cursos de formação foram oferecidos por outras instituições. E hoje nós temos orgulho, porque a secretaria, ela é dividida, então nós temos tipo um organograma bem estruturado. Então, desde lá de cima, o secretário Diogo Teixeira, ele não é policial penal, mas ele está rodeado desde a chefia, né, que é a CEGP, depois a SECGP, a CEGP, que é tudo chefia. E principalmente na gestão dele, e com apoio, claro, né, com os recursos do governo do estado, essa polícia penal ela foi estruturada. Porque hoje nós tivemos um evento que os educandos estavam em contato com as famílias sem algema. Antes, o sistema penitenciário de Alagoas não tinha disciplina. Então, não tinha, principalmente, todos os seus direitos garantidos. É o ambiente que você vai alimentar, o que você vai gerar. Se você colocar, né, um grupo de pessoas insatisfeitas, irritadas, sem os atendimentos básicos necessários supridos, você vai poder falar com ele sobre estudo, você vai falar sobre religião,
você não consegue. Complicado, né? Então, a ressocialização, da forma como está sendo aplicada, ela é mais recente, aproximadamente de 5 anos para cá, ela vem acontecendo de forma mais ampla, por conta da estrutura, né, da competência da Polícia Penal, e principalmente depois desse concurso último, porque havia um déficit, ainda existe, mas esse concurso veio dar uma segurança maior, e aconteceu a ressocialização. Porque para a gente fazer um evento, ontem nós colocamos praticamente uns 40 reeducandos para um tratamento com a psiquiatra, com a analista, alguma coisa assim relacionada à psicologia, que é o Produtivamente, realizado pela Rita. Então, eu só posso ter aquela quantidade de reeducandos ali se eu tiver o aparato policial, se eu tiver os monitores dando suporte, porque eu não sei da reação. Sim. Algum, de repente, pode surtar ou pode ir para cima para agredir, porque ninguém pode garantir nada o tempo todo. Então, para que você, André, dê sua aula tranquila, eu preciso ter alguém lá em cima, eu preciso ter um monitoramento efetivo, eu preciso ter uma equipe pronta e preparada, que a gente não tem esses eventos, mas se acontecer, nós precisamos de uma polícia pronta para poder intervir. Aí sobre a questão Boa. dos monitores, entra o nosso parceiro Antônio para estar fazendo, né, esse direcionamento. Eu vejo que eles são ali bem próximos de você ali, né, o pessoal, você da Reviver, né, da empresa. Então, assim, isso facilita bastante também ali o bom desempenho, além da Polícia Penal, né? Porque a Polícia Penal faz a condição deles direta, né? E vocês fazem ali aquele apoio, né, após a polícia. Com vigilância, né, eles ficam nos postos superiores, verificando-se, né, dando uma orientação, e toda a condução, de fato, escolta é realizada pelo policial penal. Todo procedimento de condição Para toda assistência, André, para qualquer ação de ressocialização, nós só conseguimos fazer com segurança. E, assim, a ressocialização, ela acaba levando um ambiente de calmaria para dentro da unidade. Porque se o reeducando, né, se o apenado, ele está com o seu vínculo familiar mantido, se ele está tendo assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica, ele está trabalhando, está ali a esperança de que aquilo ali está possibilitando com que o tempo que ele esteja naquele local seja diminuído, então ele não vai querer estar com indisciplina. Porque nós também podemos dizer que a unidade do Presídio do Agreste é uma unidade disciplinada. Porque se for identificada alguma indisciplina, algum desrespeito, né, alguma agressão contra outro reeducando, algum cometimento ou posse de ilícito, não vai passar em branco. Vai ser punido, vai ser aberto processo administrativo, e o processo administrativo, ao invés de dar progressão, ele dá regressão. Uma dúvida com base no que você falou agora. Vamos supor que esse reeducando, ele fez vários cursos, ele ganhou vários dias. Quando ele começa essa transgressão, ele perde tudo isso ou ele fica impedido de fazer outros para ganhar mais? O processo administrativo, ele também é regulamentado por decreto e é realizado pela unidade, mas quem homologa, quem diz que está certo, digamos que isso aqui, ou um preso agrediu o outro, ele vai ser levado para a central, vai fazer o boletim de ocorrência, vai ser feito o exame de corpo de delito e vamos fazer todo o processo, né? Vai ter o rito processual e quando a gente abre, comunica imediatamente a vara de execução penal. Então, lá na frente, se o juiz da vara de execução entender que foi procedente, que ele cometeu de fato, ele vai homologar e vai regredir. Então, quando ele regride, há sim um cálculo, fazendo com que o tempo de progressão dele não seja alcançado naquele momento,
e, consequentemente, ele deixa de ter a possibilidade de fazer outros cursos, porque o bom comportamento ele é um parâmetro para que você faça, que você alcance. Se abriu 5 vagas para EAD, vamos colocar assim um exemplo. O que você acha justo de eu colocar? A gente tem um critério, a gente faz uma seleção. Então, o que você acha justo? Eu selecionar reeducando que tem um bom comportamento, que sempre respeita, que nunca respondeu um processo administrativo, ou uma pessoa que está ali inconsequente, não acata as ordens, não aceita a ressocialização, bagunça o tempo todo. Então, é um indicativo. O PAD, né, que é o processo administrativo disciplinar, ele é um dos indicativos que a gente vai selecionar. Se tem processo administrativo, ele nem entra na lista. Então, esse acompanhamento, né, contínuo contribui, né, para o desenvolvimento, né, para maximizar mais ainda o resultado desse projeto fantástico de vocês, né? Esse acompanhamento e também a segurança, né, André? Aí transmite mais segurança, né? Inclusive quem está agora assistindo, nesse momento, né, tem alguns parceiros também, professores, né, já que a gente está falando aqui sobre essa questão também de curso e tal, e aí até aquele professor que quando chega à instituição, né, diz, olha professor, tu vai ser alocado lá, tu vai lá para o presídio ministrar tal curso, né, então não precisa o professor ficar com medo, né, principalmente se for, claro, evidentemente no presídio aqui, né, do Agreste, porque aí você está transmitindo, né? Agora, você transmite até na sua fala e a gente consegue sentir até a forma como você se empolga, sabe? Assim, ela fala de uma forma tão feliz, assim, tão satisfeita. Quem me conhece sabe que é né? isso. Tão satisfeita do projeto que você emana isso aqui pra gente, né? Diz assim, olha, é seguro porque a gente acompanha o processo, a gente trabalha esses indicadores aqui. Então, assim, que bacana, né, André? Muito bom. Eu estou convivendo e eu estou vendo que realmente acontece tudo isso que a Josilda está falando, né? Com todos esses parceiros que ela tem lá, né? Com o Antônio também na coordenação, outras pessoas também. Tem lá um centro médico lá, né? Tem a parte da enfermaria, odontologia, tem padaria, professor. Que nós chamamos o corpo técnico, né? Então, assim, e a padaria, quem trabalha lá são os educandos. Então é muito... É uma mini cidade. É muito... O cara já sai com a profissão, né? É muito interessante. Eu nunca imaginava de estar num ambiente e presenciar tudo isso. É uma experiência fantástica, muito boa. Agora, dando uma paradinha para a gente anunciar novamente os nossos patrocinadores. Né? Michel Moto Detail, sua lavagem personalizada. Pioneiro Escapamentos, do nosso amigo Edivan Alves, representante em Alagoas. Pensou em escapamento para o seu veículo, é com a Pioneiro. Wilson Motopeças e Serviços, a loja do amigo motociclista. Lincoln Motoservice, serviços especializados. Doce Café à sua conveniência, lá no Posto Blue, na L220. E 9 Motos do nosso amigo Iago, seu distribuidor em Arapiraca. Osmar Motopeças, a maior loja do bairro Batingas, com serviço de leve trás. Pizzaria A Família, a melhor pizza do bairro Planalto. O Universo Transformar, transformando vidas através da educação, treinando líderes há mais de 12 anos. Universidade Anhanguera, Polo Taquarana, cursos de graduação, pós-graduação, tecnólogos, licenciatura e bacharelado. E são todos esses nossos patrocinadores que estão conosco, dando essa moral aqui para o podcast do professor André Galindo. É isso, professor? É isso aí, bacana. Como disse a minha amiga Josilda, sem parceria a gente não faz nada. Verdade. Sem parceria não faz nada. E vamos dando continuidade. O papo está muito bom, mas está chegando ao fim, né? Esse bate-papo, que muito produtivo, com muita informação. Ficaríamos a noite toda, né? Justamente. Eu, particularmente, com esse aprendizado, né? Muito conhecimento. Josilda, primeiro você, depois o meu amigo Antônio, deixar suas considerações finais sobre o nosso bate-papo, né? Aqui para que a sociedade, tudo que você falou, a sociedade saiba que se alguém tem algum parente que está lá e esse parente ele conseguir realmente abraçar essa oportunidade, ele vai ter um leque de possibilidades aí na sociedade. Né? Então, eu queria que você deixasse aí isso. Gostaria mais uma vez de agradecer, né, esse espaço e dizer da importância desse espaço
para que diminua a distância entre a polícia e a sociedade, né? A polícia ela é um dos aparelhos que, sem ela, a sociedade ela não vai existir. Ela é quem garante a segurança. Porque se não existir a ressocialização, ou para que ela exista, é necessário a presença da polícia. E assim, dizer que encare a ressocialização, para quem não pensava, não refletia a respeito disso, que a ressocialização ela não é um benefício para o preso, para quem comete o crime. É claro que, como eu falei anteriormente, não vai ser sanado o que ele fez. Mas é para que, quando essa pessoa que infringiu, que praticou um crime, ele retorne para a gente, porque uma hora ele vai retornar. Ele retorne melhor do que ele foi. E ele se sinta acolhido por sua família e se sinta acolhido pela sociedade, principalmente a escola. E só finalizando, que eu não citei, eu gostaria de dizer que se tem um grande parceiro e se tem um grande causador da ressocialização, são as igrejas. Né? Durante a pandemia, nós tivemos a presença, né, da igreja, da religião, e muitas vezes elas são o elo entre a família e entre o reeducando. E assim nós temos que agradecer a irmã Silvinha, da Igreja Adventista, o pessoal da Igreja Universal, o pessoal da Igreja Batista, a Assembleia. Então, assim, a ressocialização, ela é uma engrenagem, ela não acontece sozinha. Ela precisa principalmente da vontade do apenado, do cidadão que precisa retornar para a sociedade, e ela precisa de todo o resto, da família, da unidade prisional, da sociedade em si. É isso mesmo. Perfeito. Meu parceiro Antônio, deixa aí as suas considerações aqui para a gente sobre essa participação aqui no nosso podcast. Primeiro, queria agradecer, né, pela oportunidade de falar da nossa amiga Josilda, falar da ressocialização, né, do sistema prisional. Foi um tema muito importante que a sociedade, eu acho que poucos sabiam, né, o que foi tratado. E é um tema de muita relevância para todos nós. Né? E o Waller falou, diminuir o espaço entre a polícia e a sociedade. Porque sem a polícia não há segurança. Isso. Nem a paz. E nem a paz. É a paz. Né? Verdade. Tem que ter esse elo, né? Tem que ter esse elo. Tem que ter, assim, eu acredito que já acontece muitas políticas públicas, né? Que promovem esses elos, mas a sociedade ainda não tem conhecimento disso, né? Então, assim, tem que ser mais trabalhado da forma que a gente está fazendo aqui, trazendo para toda a população essas informações. Isso já é um elo, né? Para a gente conseguir ter mais essa empatia com a polícia, né? E nós sempre estamos à disposição. Falamos da subchefe aqui, mas eu não mencionei, né? Eu trabalho com o chefe, que é o Fábio Brito, e as nossas portas estão sempre abertas. Você vê lá, né? Para receber a família, para receber os advogados, e não medimos esforços para que tenhamos os direitos dos educandos que lá estão atendidos, que estão necessitando. E assim, nos colocamos à disposição, agradecemos mais uma vez e estendemos o convite, se vocês quiserem conhecer lá o trabalho que nós realizamos, é só informar que nós podemos providenciar os trâmites necessários, tá bom? O que me chama a atenção agora, olha, é interessante, né? Eu aprendi muito, claro, evidentemente. Vou até compartilhar esse aprendizado, né? Porque a gente precisa compartilhar. Você fez uma fala aí que me chamou muito a atenção. A ressocialização, ela não só beneficia, ela não só oportuniza os reeducandos, mas sim toda uma sociedade. Então, todos nós precisamos estar envolvidos. Ela falou, é uma engrenagem, né? Então, procurar entender melhor esse processo, né? Como tem essa abertura agora que você até diz, olha lá, fazendo todo o processo, né? Como os alunos, eles podem ir ali, né? Buscar, só fazer o processo administrativo, a solicitação.
Então, os alunos, os formadores de opiniões, né, principalmente professores, instituições, né, que possam também estar entendendo esse processo e estar contribuindo para que maximize de forma assim, para que o sucesso, né, ele seja bem maior, né, bem melhor também, né? Então, assim, não só o Reeducando se beneficia, literalmente falando, mas quem mais se beneficia é a sociedade, né, a família, as instituições. Eu achei fantástico aí essa sua fala e, assim, muito esclarecedor, né? Então, parabéns pela o entusiasmo, pela força, pelo amor também, porque a gente percebe que tem amor aí, né, na profissão de vocês também, né? Enfim, então eu acredito que é isso, né? Por mim, tranquilo. Parabéns, tá? Já, muito obrigada. Então é isso. Chegamos ao fim de mais um podcast do professor André Galindo. Josilda, eu deixo aqui para que você, se quiser deixar suas redes sociais para o pessoal te seguir, conhecer mais o trabalho, né, ou até do próprio presídio, né, o pessoal que não conhece. Se você quiser deixar o endereço aqui das redes sociais, está à disposição. Ok. O endereço da rede social da Secretaria de Ressocialização é Séries. Coloca Séries, que você vai encontrar, @Séries, que você vai encontrar todos os eventos realizados no sistema prisional, é colocado lá, todas as ações realizadas não só aqui no Presídio do Agreste, mas em todo o sistema. Então sigam, acompanhem, e é isso. É isso aí, para conhecer um pouco mais do trabalho de todo o pessoal ali do Presídio de Segurança Máxima do Agreste. Professora, reforçando suas redes, para o pessoal continuar lhe seguindo, não é? Isso. Pode deixar ali também. Michelane Roça, né? Universo Transformar e Anhanguera Polo Taquarana. É isso aí. Quer deixar suas redes também, meu amigo Antônio? O pessoal seguir, ou da Reviver, né? Que você representa. Reviver, você vai colocar Reviver Possível, que já vai aparecer. Arroba Reviver Possível, já vai aparecer lá o símbolozinho do bonequinho. É isso aí. E para me seguir, é ir lá em André J. Galindo no Instagram. Ou seguir a gente no YouTube. Já estou seguindo, né? viu? Tá seguindo, né? Ou ir para o YouTube lá, professor André Galindo, e compartilhar os nossos vídeos do podcast. Deixar o seu like para fortalecer. Então, pessoal, muito obrigado. E até mais. Até a próxima.